Caro aluno, olá, mais uma vez, saudações geográficas. Bom conversar convosco, mais uma aula na semana. Essa é a aula de Geografia Linda e Fantástica. Eu, Igor, sou o seu professor de Geografia. No dia de hoje que trataremos sobre, recapitulando aqui, população. E a minha proposta, na verdade, hoje é falar um pouco sobre aspectos gerais do Brasil. Brasil, aspectos físicos. Quero ver se isso é possível, tá? Mas é importante que nós relembremos de alguns pontos que já foram trabalhados em aulas anteriores, em semanas anteriores aí, e que você não pode deixar de lado. Primeira coisa, que na nossa recapitulação falávamos, inclusive na semana passada, sobre o crescimento populacional. Lembrando que toda vez que se fala de população, utilizaremos, na maior parte das vezes, utilizaremos esse termo, demográfico. Demo, povo, grafos, escrita, descrição. Então, o demografia ou demográfico aqui seria descrição da população. O crescimento populacional ainda vem acontecendo, não há dúvidas. A população continua crescendo, só que cresce num ritmo mais lento do que era no passado. Por que a população tem crescido num ritmo mais lento? Porque a quantidade de filhos por mulher diminuiu, a quantidade de crianças nascidas reduziu drasticamente, né? Nós podemos falar, inclusive, que o fato de que as mulheres estejam mais participantes no mercado de trabalho, isso também fez com que a quantidade de filhos em cada lar reduzisse também. As dificuldades de criação de filhos nas cidades, no meio urbano, também é um fator que contribuiu decisivamente. Haja vista que esse crescimento populacional que estamos falando, que ele vem reduzindo, nós estamos observando principalmente depois dos anos 1960, em especial no caso do Brasil. Em outras partes do mundo, em especial nos países mais desenvolvidos, esse ritmo já vem acontecendo desde o século XIX, meados para o final do século XIX, o ritmo diminuiu drasticamente. Por quê? Principalmente por conta da Revolução Industrial, da segunda fase da Revolução Industrial, e chegou aos países desenvolvidos que se industrializaram ainda dentro dessa fase. Também vale a pena que nos lembremos desse fator aqui, ó. Nós falávamos da taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Lembrando sempre, taxa de natalidade, número de crianças que nascem no total da população, taxa de mortalidade, número de mortes, independente se são crianças, adultos ou idosos, né, que vão morrer ao longo de um ano, considerando o total da população, e o crescimento vegetativo, que é o crescimento natural. Mais ou menos assim. Ao final de um ano, quando se observa o total dos que nasceram e o total dos que morreram, o que sobrar, ou seja, a subtração da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade, chega ao crescimento vegetativo, ou também chamado de crescimento natural. O crescimento natural, que é isso que vocês estão percebendo, considera-se basicamente o total de pessoas que está sobrando. Não está considerando o total de pessoas que se movimentam de um país para o outro, de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Aqui é bem simplório mesmo. Quando a pessoa estuda a parte de demografia mesmo, aí sim ela vai entender outras variantes. Esses três elementos compõem essa equação que vocês estão vendo aqui, crescimento vegetativo igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Quando a taxa de natalidade está elevada, como vocês estão vendo a equação aqui em vermelho, quando ela está elevada e a mortalidade caiu drasticamente, o crescimento vegetativo fica muito elevado. Foi o que nós mostramos naquele gráficozinho lá, naquele gráfico da semana passada, em que nós observamos lá o seguinte: natalidade alta cai lá na frente, a mortalidade cai mais rápido, aqui, ó, vou até puxar mais aqui para dar uma exagerada e vocês enxergarem melhor. Aqui, ó, mortalidade naturalmente é mais baixa. Perceba, num gráfico como esse, não tem nada escrito, a linha mais elevada é a taxa de natalidade. Esse é o modo geral, tá bom? Existem países hoje que já apresentam o contrário, que a linha da mortalidade é mais alta. Essa outra linha é a taxa de mortalidade, e a diferença de uma pela outra, que é essa área todinha que vocês veem aqui no meio,
é chamada de crescimento vegetativo ou crescimento natural. Esse é o gráfico da chamada transição demográfica. Isso quer dizer que é um gráfico que demonstra como é que vem sendo o comportamento da população ao longo das décadas. Note que esse aqui, ó, chamado de transição demográfica, é também uma teoria. A teoria que vai dizer que a população ela melhora, ela amadurece, ela cria alguns passos e que vão permitir uma menor quantidade de pessoas no passar do tempo. Se você perguntasse para um demógrafo, ele perguntasse para ele assim, o ser humano, ele ocupa grandes faixas da Terra? Obviamente, você já sabe qual é a resposta. Claro que ocupa. O ser humano também, ele hoje já começa a demonstrar sinais de excesso de indivíduos? Também sim. Num planeta como esse, a quantidade de pessoas que hoje existe é uma quantidade muito grande. Por isso é que vocês vão enxergar aqui, ó, um tempo em que a natalidade estava muito alta e morria pouca gente, muito alto, época de estabilidade, não tinha guerra, não tinha doenças assim tão severas, mortalidade baixa, além de ter esses fatores da guerra, doenças também que estavam relativamente controladas, ainda tinha as melhorias nos tratamentos médicos, nas melhorias nas obras de saneamento, de limpeza, de coleta de lixo, de coleta de esgoto, tratamento de água, tratamento de esgoto. Juntou tudo isso aqui, acabou que a quantidade de pessoas aumentou rapidamente, gerando a chamada explosão demográfica, e aconteceu no Brasil entre as décadas de 40 até por volta ali de 1980, final da década de 1980. Fechando a recapitulação para vocês aqui, enquanto pirâmide etária, você vai entender essa divisão mais atual, que é o que está para ser votado. 65 anos de idade, idoso. Hoje, assim, estamos encerrando o período em que é considerado como idoso 59 anos de idade. Então, aqui, ó, idoso. Essa aqui, ó, que vocês estão vendo, de 18 a 64, é chamada de população adulta. E é o que eu costumo dizer que é que vai precisar trabalhar mais tempo, vai gastar mais tempo trabalhando. Ela, pela lógica, é que vai receber taxações em relação ao emprego e vai. Adulta. E esta aqui, de 0 a 16, jovem. Veja que na geografia, essa separação é para entender o que de fato seria a população que sustentará o país. Então, aqui, ó, a população adulta é chamada de população economicamente ativa, PEA. E aqui, ó, juntando idoso com jovem, ou seja, I mais J, no passado era chamada de PEI, população economicamente inativa. Note que para ficar legal, para um país ele se desenvolver bem, é preciso que a PEA, população economicamente ativa, seja maior que a população economicamente inativa. O ideal é esse aqui é o ideal. Certo? Chamado também de bônus demográfico. Isso aqui também é chamado de bônus demográfico. Bônus demográfico. Encerrando, como você já viu aqui, a separação por idade ou faixa etária. No passado, as pirâmides etárias, como a nossa referência é o Brasil, elas tinham esse formato aqui. Então, essa aqui era assim, antiga. Realmente parecia como uma pirâmide, né? Ela tinha um formato meio que triangular, formando um triângulo. Se você pega aqui na tendência, ó, formando um triângulo. Isso aqui indica uma população com várias questões. Primeiro, grande quantidade de crianças, jovens nascendo, elevada taxa de natalidade. Segundo fator que vai entrar aqui, ó, uma pequena, se a gente for olhar no geral, uma pequena população adulta. Pequena população adulta. Outro fator que a gente pode colocar aqui, ó, a população idosa também era muito pequena. E quando a população idosa ela acaba sendo pequena demais, isso indica péssima qualidade de vida. As pessoas vivem mal, elas não têm boa saúde, elas não têm boa educação, não conseguem acessar a sua educação com a qualidade mínima, e por esse motivo elas viverão menos. Comprovadamente, países que não conseguem ter uma condição
melhor de educação e nem consegue ter elementos básicos de saúde, vai viver menos, isso é óbvio. Inclusive, na evolução do ser humano, isso vai acontecer também. Isso aqui é matéria que vocês já viram, inclusive, nós poderíamos dizer aqui um pouco mais sobre isso, mas nosso tempo é curto. Vocês verão na página 57 a pirâmide etária de Porteirinha e perceberão na página 57 que a pirâmide etária de Porteirinha ela tem mais ou menos esse formato aqui, ó. A base mais estreita e essa parte do meio intermediário, eu chamo de barriga, ela é mais larga, ou seja, quer dizer que a população economicamente ativa, ela tem uma quantidade maior do que a população inativa. E isso é positivo, porque quer dizer que o município, a cidade, de um modo geral, conseguiu melhorar sua capacidade de renda. Certo? Então, fechamos página 57. Tem umas questões na página 58. É importante fazer análise socioeconômica. Você tem que ver a situação das pessoas que moram no município, no seu país, e socioeconômico vai indicar qual que é a condição daquela população de viver bem. Aqui pediu para explicar o que são PIB per capita e concentração de renda. Você já viu lá que PIB é o produto interno bruto e per capita que é por cabeça ou por pessoa. E concentração de renda, obviamente, vai dizer sobre a renda que está concentrada demais em determinado grupo e está em menor quantidade em determinado grupo. Então, eu enxergo nitidamente uma grande separação entre os muito ricos e os muito pobres. Bom, fechamos isso. Vai entrar aqui uma parte sobre longevidade. Eu quero que você leia sobre essa questão e sobre esse detalhe, a longevidade, mais adiante, porque, como nós já falamos, a longevidade é o tempo médio que uma pessoa pode viver, sobreviver. E ela é calculada assim que a criança nasce. Ela é calculada para quê? Para a gente ter uma ideia de como é que será a distribuição de imposto, de como é que será a questão de oferta de trabalho, de emprego e até mesmo políticas de assistência a essas pessoas. Então, longevidade é também um indicador não somente social e econômico, mas também vai trazer para nós aí a questão da qualidade de vida da população. Você pode se lembrar e deve se lembrar de um indicador chamado IDH. Talvez hoje a gente não... Talvez não, nós não vamos falar sobre ele hoje, por conta do tempo. Mas, se for necessário, a gente grava depois um videozinho falando sobre isso. Quero gastar aqui uns 5 minutinhos conversando convosco para que vocês relembrem alguns pontos importantes sobre o que é o Brasil, sobre como é o Brasil. Do ano passado, vocês devem ter visto pelo menos 2 coisas, as chamadas categorias geográficas, e deve ter visto alguma coisa sobre o Brasil, sobre meio urbano e rural. Então, você já sabe que o rural seria, portanto, a junção de atividades, de características que se assemelham ao chamado campo, ou a roça, talvez fique mais fácil para a gente entender isso. Além desse fator campo, a gente tem que pensar as chamadas áreas naturais de mata, de floresta. Então, chamaremos aqui, natureza. Juntamente com a natureza, também é preciso lembrar de diversas fontes de matérias-primas. Ferro, ouro, prata, matéria-prima. E matéria básica para produzir alguma coisa. O urbano O urbano é aquele modo de vida tipicamente da cidade ou de alguma junção de pessoas que está perto da cidade. Aqui, portanto, a gente já começa a falar de construções muito próximas. Eu diria, inclusive, que além de ter construções, elas estão mais adensadas. Adensada é que uma está mais perto da outra. Adensada. Por que é dito isso? Porque pode ter construção lá na zona rural, uma casa, um paiol, um celeiro, enfim, qualquer construção, mas uma
está longe da outra. E a propriedade de um acaba ficando longe demais em relação ao outro. Por isso que na cidade fala-se de adensado, construções adensadas. Vou colocar um S aqui, para ficar legalzinho. Bom, você vai perceber que o Brasil ele vai ser, como qualquer país, ele é constituído de uma área rural, de um espaço urbano, lembrando que também todo município ele é constituído das duas, necessariamente. Jamais, jamais o município será menor do que a área urbana ou do que a área rural. Jamais ele será. O município, no caso do Brasil, assume a importância de ser uma parte do território que junta tanto a área rural quanto a área urbana, tanto o campo quanto a cidade. Vai juntar as duas. Meu tempo não é muito grande hoje, não, mas se for o caso, a gente conversa mais sobre aspectos gerais do Brasil, tá bom? Forte abraço para você e até a próxima.